Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STF que entendeu que o benefício assistencial previsto no artigo 203, inciso 5 da Constituição Federal, também é devido ao estrangeiro residente no país. Para quem não me conhece, meu nome é Michele, eu sou advogada e mestre em Direito pela PUC-SP, e aqui no canal a gente analisa os precedentes judiciais. Porque não basta a gente saber o que diz a lei escrita, a gente precisa saber como ela está sendo interpretada pelos nossos tribunais para garantir segurança jurídica, igualdade e legalidade. Como eu sempre falo, que o objetivo aqui no canal é dar autonomia para você que está me assistindo também consiga abrir uma decisão judicial e interpretá-la por conta própria, é isso que a gente vai fazer aqui junto agora. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like nesse vídeo. Bom, então vamos lá. Esse caso ele tem origem numa decisão que condenou o INSS a conceder à estrangeira residente no Brasil há mais de 54 anos o benefício assistencial previsto no artigo 203, inciso 5 da Constituição Federal. Esse artigo ele diz o seguinte: a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. O INSS ele entrou com esse recurso extraordinário que teve a repercussão geral reconhecida, afirmando que esse benefício só seria devido a quem tem nacionalidade brasileira e que os estrangeiros residentes no país não teriam direito a esse benefício. Todos os ministros concordaram que essa alegação do INSS desrespeitaria diversos artigos da Constituição e que, em momento algum, a Constituição Federal limitou esse benefício a quem tem nacionalidade brasileira. E a gente vai ver agora os argumentos que foram utilizados. Eu só quero, antes de entrar nesses argumentos, que foram muito ricos e muito interessantes, frisar como essas decisões do STF elas são muito ricas nessa questão do debate da filosofia moral, da história, da política, porque elas envolvem princípios constitucionais sempre, essas decisões. E princípios constitucionais muitas vezes podem se chocar. Diferentemente das regras, os princípios eles podem se contradizer. As regras não. Se eu tiver uma regra que ela é contraditória à outra, uma delas eu tenho que jogar fora. Então, por exemplo, eu não posso ter um artigo que diz que meu prazo para apresentar uma defesa numa ação é de 15 dias e outro que diz que meu prazo é de 10 dias. Como eu vou conviver com isso? Não tem como. Agora, os princípios constitucionais, eles são norteadores da interpretação e muitas vezes eles podem sim se contradizer. Como é o caso, por exemplo, do que acontece com o princípio do contraditório e o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Em alguns casos, eles podem se chocar. Um exemplo disso, que eu vejo todos os dias, porque eu trabalho com isso, são casos de ações que pedem tutela de urgência. Então, você entra com uma ação contra o plano de saúde, por exemplo, porque você está num hospital precisando fazer uma cirurgia urgente, correndo risco de vida, e o plano negou cobertura a essa cirurgia. Quando você entra com essa ação, você pede para o juiz, olha, obriga o plano a pagar desde já, isso está pedindo uma liminar, para obrigar o plano de saúde a autorizar desde já a cirurgia, antes mesmo de escutar o plano de saúde. O princípio do contraditório, ele diz que sempre que o juiz vai proferir uma decisão, ele tem que escutar as duas partes para ver os argumentos de ambas. Só que no caso de um caso urgente, que tem um pedido de tutela antecipada de urgência, o juiz pode conceder essa tutela jurisdicional provisoriamente para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Porque de nada vai adiantar ele conceder essa tutela depois de ouvir o plano de saúde, se essa pessoa que estava precisando fazer uma cirurgia de urgência já tiver falecido porque o direito, a declaração do seu direito veio de forma tardia, já não vai mais ter utilidade. Então, nesse caso, ele coloca o princípio do contraditório em segundo plano, privilegia o princípio da efetividade da tutela jurisdicional para depois cumprir o princípio do contraditório e intimar o plano de saúde a se manifestar e aí dar desenvolvimento ao processo. Então, essas decisões do STF são muito ricas nesse sentido. E é por isso que eu também sempre falo como que a filosofia, história, está diretamente ligada ao direito. A própria base do direito é filosofia. Então, cada vez mais eu gosto muito de estudar esses assuntos que muitas pessoas podem falar, isso não está ligado ao direito, mas para mim é a base. Então, a gente vai ver nessa decisão como que os argumentos estão muito ligados a tudo isso que eu falei aqui, só para dar essa introdução.
Então, o caso vai começar sendo julgado e o ministro vai dizer o seguinte: está em jogo definir se a nacionalidade brasileira deve ser considerada requisito para a concessão do benefício assistencial previsto no artigo 203, inciso 5 da Constituição Federal. A Assembleia Nacional Constituinte de 88, imbuída de espírito inclusivo e fraternal, fez constar o benefício assistencial previsto no artigo 203, inciso 5 da Constituição. É um direito fundamental. O Constituinte assegurou a percepção de um salário mínimo por mês aos portadores de deficiência, hoje designados em linguagem mais adequada, portadores de necessidades especiais, e aos idosos, exigindo-lhes a comprovação de não possuírem meios de prover a própria manutenção ou de tê-la satisfeita pela família, conforme dispuser a lei. Basicamente está repetindo o que diz o artigo que a gente leu. E ele vai dizer: como então deve ser percebida a cláusula constitucional? A assistência social será prestada a quem dela necessitar? O objetivo do Constituinte foi único: conferir proteção àqueles incapazes de garantir a subsistência. Os preceitos envolvidos, como já asseverado, são os relativos à dignidade humana, à solidariedade social, à erradicação da pobreza e à assistência aos desamparados. O conteúdo do princípio da dignidade humana, que é o que eu falei dos princípios constitucionais, é matéria que suscita controvérsias doutrinárias, até mesmo jurisprudenciais. Refiro-me, no particular, a um voto do ministro Dias Toffoli, que falou o seguinte: se para tudo há de fazer emprego desse princípio, em última análise, ele para nada servirá. Porque, de fato, a gente diz que o princípio da dignidade da pessoa humana ele é muito amplo. A gente pode, para tudo, praticamente dizer, aqui tem que conceder esse direito porque está englobado pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Então, ele é muito amplo. A gente tem que sempre voltar os nossos olhos para os princípios constitucionais, mas a gente não pode... Tem que tomar cuidado, porque se a gente for jogar tudo com base em princípios, também fica muito abstrato e dá muita amplitude, muita margem para qualquer interpretação, de acordo com a linha filosófica, a linha política, entendimento pessoal de cada juiz, de cada ministro, no caso. Mas aí, para fundamentar melhor como que o princípio da dignidade da pessoa humana se aplicaria a esse caso concreto, o ministro relator vai falar o seguinte: vai falar sobre um estudo do ministro Luiz Roberto Barroso, aqui, lá, em todo lugar, a dignidade humana no direito contemporâneo e no discurso transnacional, no qual ele destaca que o substrato do conceito de dignidade humana pode ser decomposto em 3 elementos, a saber, valor intrínseco, autonomia e valor comunitário. O valor intrínseco da dignidade humana requer o reconhecimento de que cada indivíduo é um fim em si mesmo. Antes de eu ler essa outra frase, eu já anotei aqui que era Kant, aí depois eu vi que ele próprio já colocou, que é o imperativo categórico kantiano. Age de modo a utilizar a humanidade, seja em relação à tua própria pessoa ou qualquer outra, sempre e todo o tempo como um fim, e nunca meramente como um meio. Inclusive, com relação a Kant, eu queria indicar um livro que não trata só de Kant, mas que é um livro muito interessante. Como eu falei que eu gosto de estudar cada vez mais essas questões, eu não estou com ele aqui porque eu estou no escritório, ele está lá em casa, esse meu livro, que é esse Justiça, o que é fazer a coisa certa. Eu vou deixar, inclusive, o link dele aqui da Amazon para quem quiser adquirir, porque é um livro muito interessante. É que eu estou mostrando a página do meu Instagram, no qual eu falo sobre leituras e também coloco escrita, que eu gosto de escrever. Fora do direito, eu gosto de escrever crônicas, frases autorais. Então, nesse Instagram, eu tenho uma resenha desse livro e eu acho ele muito interessante. Para quem quer entender um pouquinho de Kant, ele explica muito bem. Eu consegui entender, assim, óbvio, Kant é muito mais complexo, mas acho que ele explica de uma forma que dá para entender muito bem essa questão do imperativo categórico kantiano que foi mencionado na decisão que a gente está analisando. Então fica aí a dica, inclusive para quem quiser me seguir no Notas em Pauta, pode me seguir lá. Eu também tenho o Permissa Vênia no Instagram, que é o meu perfil profissional. Bom, feita essa digressão, vamos voltar à decisão. Então, ele falou do valor intrínseco, que estaria ligado a esse imperativo categórico kantiano, e com relação à autonomia do princípio da dignidade da pessoa humana, ela protege o conjunto de decisões e atitudes relacionado especificamente à vida de certo indivíduo. O Supremo, ele dá um exemplo de quando o Supremo utilizou isso. Então, ele fala: o Supremo, ao emprestar interpretação conforme a Constituição aos dispositivos do Código Civil que disciplinam a união estável, para neles incluir a união homoafetiva, protegeu exatamente essa concepção de dignidade. Porque se você for olhar o que diz a lei escrita, ela fala que união estável seria entre homem e mulher, que casamento entre homem e mulher.
Então, quando o Supremo ele ampliou esse conceito, ele utilizou do princípio da dignidade da pessoa humana, utilizando essa caracterização feita pelo ministro Barroso no tocante ao valor intrínseco e à autonomia. E aí, com base nisso, ele vai dizer: para que determinada pessoa seja capaz de mobilizar a própria razão, um fim em si mesmo, um imperativo categórico kantiano, em busca da construção de um ideal de vida boa e que, no final das contas, nos motiva a existir, é fundamental que lhe sejam fornecidas condições materiais mínimas. Nesse aspecto, a previsão do artigo 203, inciso 5, também opera em suporte dessa concepção de vida digna. Caberia ao Estado brasileiro dar essa sustentação ao não nacional? E ele vai começar a explicar o motivo pelo qual, sim, deve dar também esse benefício ao não nacional, ao estrangeiro residente no país. Aí ele vai dizer: o estrangeiro residente no país, inserido na comunidade, participa do esforço mútuo. Esse laço de irmandade, fruto para alguns de fortuito e para outros do destino, faz-nos de algum modo responsáveis pelo bem de todos, inclusive daqueles que adotaram o Brasil como novo lar e fundaram seus alicerces pessoais e sociais nesta terra. Em verdade, ao lado dos povos indígenas, o país foi formado por imigrantes, em sua maioria europeus, os quais fomentaram o desenvolvimento da nação e contribuíram sobremaneira para a criação e a consolidação da cultura brasileira. Desde a criação da nação brasileira, a presença do estrangeiro no país foi incentivada e tolerada, não sendo coerente com a história estabelecer diferenciação tão somente pela nacionalidade, especialmente quando a dignidade está em xeque em um momento de fragilidade do ser humano, idade avançada ou algum tipo de deficiência. E ele vai citar um autor, um escritor inglês, para mostrar de novo a intersecção entre todas as áreas da ciência, né? Então ele cita esse escritor que fala o seguinte: a morte de cada homem diminui-me, porque sou parte da humanidade. Portanto, nunca procure saber por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Esse é o sentido de solidariedade estampado no artigo 3º, inciso 1 da Constituição Federal, objetivo fundamental da República. Se há algum consenso no âmbito da filosofia moral, olha ele citando a filosofia, é a respeito do dever do Estado de entregar conjunto de prestações básicas necessária à sobrevivência do cidadão. Vale notar não existir ressalva em relação ao não nacional. Ao revés, o artigo 5º, caput, cabeça, estampa o princípio da igualdade e a necessidade de tratamento isonômico entre brasileiros e estrangeiros residentes no país. Indague-se: o Constituinte excluiu o direito de os estrangeiros residentes no país receberem benefícios sociais, em especial o de prestação continuada, versado no artigo 203, inciso 5 da Lei Maior? À luz do texto constitucional, tem-se que a resposta é desenganadamente negativa. Então, ele está falando assim: em momento algum a Constituição Federal fez essa restrição. Então, não cabe à lei infraconstitucional, que tem a sua sustentação na Constituição, limitar algo que a Constituição não limitou. Pelo contrário, quando a gente está interpretando garantias constitucionais, a gente tem que interpretar de uma forma que dê a máxima efetividade a elas. Para frisar esse fundamento, ele vai falar: o texto fundamental estabelece: a assistência social será prestada a quem dela necessitar, sem restringir os beneficiários somente os brasileiros natos ou naturalizados. Mostra-se de clareza ímpar, quando a vontade do Constituinte foi de limitar eventual direito ou prerrogativa brasileira ou cidadão, não deixou margem para questionamentos, como, por exemplo, alguns artigos que ele cita na qual essa diferenciação é feita. Aí, um dos argumentos que foram utilizados pelo INSS para tentar afastar a obrigação de conceder esse benefício para a estrangeira residente no país, que era o caso da pessoa do caso concreto, o INSS vai falar daquele princípio da reserva do possível, o argumento da reserva do possível, desculpa, que é o mesmo argumento que foi utilizado pelo Estado quando a gente analisou a decisão sobre o dever do Estado em indenizar detento por danos morais em decorrência das condições precárias do presídio. E esse argumento da reserva do possível fala sobre a inexistência de orçamento para dar esse benefício. E aí, para afastar esse argumento, o ministro vai dizer o seguinte: o orçamento, embora peça essencial nas sociedades contemporâneas, não possui valor absoluto. E, além disso, não foram apresentadas provas técnicas da indisponibilidade financeira e do suposto impacto para os cofres públicos, nem tampouco de prejuízo para os brasileiros natos e naturalizados. Isso sem considerar, presumindo-se, que não são muitos os estrangeiros enquadráveis na norma constitucional, ou seja, aqueles que têm alguma deficiência ou são idosos que não conseguem se sustentar e necessitam do benefício assistencial de um salário mínimo mensal.
Também vai afastar outro argumento utilizado pelo INSS, no tocante ao princípio da reciprocidade, ou seja, que o benefício somente poderia ser concedido a estrangeiro originário de país com o qual o Brasil firmou acordo internacional e que preveja a cobertura de assistência social a brasileiro que esteja em seu território. Apesar de a reciprocidade permear a carta, não é regra absoluta quanto ao tratamento dos não nacionais. Basta constatar, por exemplo, o fato de o SUS ser regido pelo princípio da universalidade e tutelar a saúde, direito fundamental do ser humano. Nessa ótica, ao adentrar em território brasileiro, o estrangeiro tem direito a atendimento médico pelo SUS, caso precise de assistência de urgência. Não há necessidade de reciprocidade para garantir tal suporte. Aqui ele está falando da coerência do direito. Se a gente interpreta o SUS, ele é regido pelo princípio da universalidade, como que a pessoa que também está numa situação desta vão interpretar a Constituição de uma forma restritiva quando a Constituição não impõe essa restrição. E aí, finalizando o seu voto, ele vai só dizer, o ministro, que esse benefício é somente para o estrangeiro com residência fixa no país, porquanto inserido na sociedade, contribuindo para a construção de melhor situação social e econômica da coletividade. Os estrangeiros em situação diversa não alcançam assistência, tendo em vista o não atendimento às leis brasileiras, fato que, por si só, demonstra a ausência de noção de coletividade e de solidariedade a justificar a tutela do Estado. Então, o filtro é esse, os estrangeiros que têm residência fixa no país. Como nesse caso todos os ministros eles foram de acordo com o voto do ministro relator, alguns só optaram por declarar o seu voto para frisar alguns outros fundamentos que eles achavam importantes. Então, vou citar apenas alguns deles aqui para a gente já poder ir para o final. Então, um dos ministros vai dizer o seguinte: o critério que a Constituição adotou, portanto, foi o de territorialidade e não o critério de nacionalidade, para afastar a alegação de que o estrangeiro com residência no país não teria direito ao benefício. E também para afastar aquele argumento da reserva do possível, um dos ministros vai dizer o seguinte: dentre o número de estrangeiros existentes no Brasil, residentes oficialmente, são poucos aqueles que pedem esse benefício. E mesmo que nós tenhamos um aumento desse número de estrangeiros, há um filtro do poder público ao considerar a residência permanente no Brasil. Então já é um primeiro filtro para não prejudicar o orçamento e aí prejudicar as pessoas que têm nacionalidade, por exemplo, que foi o argumento que foi utilizado pelo INSS. E aí, para afastar o argumento do INSS com base no artigo 1º da lei, que se refere à assistência social como direito do cidadão, o ministro vai dizer o seguinte: não quis utilizar o legislador o termo cidadão como sinônimo de brasileiro nato ou naturalizado no gozo dos direitos políticos, porque, se assim fosse, os menores de 16 anos que têm direito a esses benefícios não poderiam receber, porque não são cidadãos. Eles não estão no gozo dos direitos políticos. Os incapazes, como também foi citado na tribuna, também não poderiam receber. Não é somente nessa lei, mas existem fartos exemplos de legislação em que as terminologias são utilizadas, infelizmente, de forma não técnica. Mesmo que assim fosse interpretada essa terminologia como restritiva do alcance do benefício, a mesma não passaria pelo crivo constitucional do artigo 5º, que não admite restrição. Como eu falei, as restrições constitucionais são expressas, como no caso da extradição e da contratação para o serviço público. O Brasil, ainda, ele citou, é signatário de tratados internacionais, pelos quais se repudia qualquer discriminação fundada na origem nacional e se exige a adoção de medidas que progressivamente assegurem a efetividade de direitos econômicos e sociais. Então, ele cita a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, basicamente, foram esses os fundamentos que foram utilizados pelos ministros para afastar todas as alegações do INSS e para, então, negar provimento ao recurso extraordinário, mantendo a decisão que havia condenado o INSS a conceder o benefício assistencial para a estrangeira que reside no Brasil há mais de 54 anos. E, como sempre nesses casos, eles firmaram a seguinte tese: os estrangeiros residentes no país são beneficiários da assistência social prevista no artigo 203, inciso 5 da Constituição Federal, uma vez atendidos os requisitos constitucionais e legais. Então, se você é um estrangeiro residente no Brasil, você tem direito também a receber um salário mínimo de benefício mensal se você for portador de alguma deficiência ou um idoso que comprovar não possuir meios à própria manutenção ou que sua família também não tem como te ajudar a se manter. Então,
por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. Se também tiver alguma opinião, alguma indicação de livro, pode deixar aqui também, já que a gente tratou disso. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo. Obrigada e até breve.